Bora, bora, bora. Boa noite, maravilhosas. Vamos chegando. Vamos falar hoje sobre a marcha do bebê, o caminhar do bebê. Hoje eu caprichei aqui no filtro, porque olha, não tá fácil não, viu? Cheguei de viagem, na correria, tô me mudando. A casa aqui tá uma zona, mas tô aqui firme pra falar com vocês. Meu cabelo daquele jeito, não tem filtro pro cabelo não. Pra gente conversar sobre o caminhar do bebê, tá bom? Hoje a nossa live vai ser bem interativa, então mandem dúvidas, pergunta aqui. Eu vou responder umas perguntas também do grupo dos membros do programa Bebê em Desenvolvimento Total, que já mandaram também algumas dúvidas, então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Todo mundo me ouve bem? Tá tudo bem com o meu áudio? Eu já tô testando um aparelho novo aqui que eu comprei. Espero que esteja tudo bem, todo mundo esteja me ouvindo. Gente, eu amei esse filtro, gente, é bem artificial, mas ele dá um grau, viu? Então, bora lá, vamos conversar, todo mundo entrando aí, quem puder, manda aquele aviãozinho pra amiga, pra quem tiver com dúvida, manda pra sogra, manda pra todo mundo aí, pra gente ir chegando mais gente, né, pra gente ir aumentando essa rede aqui de mulheres em busca de conhecimento. Então, vamos que vamos. Vânia entrou... Isabel, Poliana, Sofia. Muito bem, gente. Bora entrando pra gente conversar. Então, hoje, o meu intuito aqui com vocês é a gente falar sobre o caminhar do bebê, tirar dúvida, gente, porque olha o que tem de dúvida. Tem gente que me pergunta assim: meu bebê, quando é que vai andar? Quando é que não vai andar? Então, meu intuito também é trazer pra vocês, assim, os sinais de risco também. Quando é que eu preciso procurar ajuda? Tá bom? Quando meu bebê não tá de jeito nenhum se desenvolvendo, quando é que eu vou... Que sinais que ele tá me dando pra eu entender, tá bom? Então, bora lá? Sem mais delongas, vamos começar. Gente, é o seguinte. Sobre o caminhar do bebê. Quando é que o bebê fica em pé? Quais são as fases do caminhar? Gente, o caminhar, ele não é só assim não, porque às vezes a pessoa resume e acha assim: meu bebê... ele vai ficar em pé e já vai sair caminhando. Não é assim, tá? Da mesma forma quando é pra engatinhar. Não é que ele já fica de gato e já sai engatinhando. Ele primeiro fica de gato, se controla nessa posição pra depois engatinhar. A mesma coisa é eu ficar em pé. Então, o bebê, quando ele fica em pé, não quer dizer que ele já vai engatinhar, ok? Vou repetir. Quando o bebê fica em pé, não quer dizer que ele já vai caminhar, ok? Entre ficar em pé e caminhar, tem um longo espaço. Tem muitas fases entre ficar em pé e caminhar, tá bom? E a gente vai discutir hoje quais são essas fases e aprender o que acontece em cada uma delas. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Eu tô sentindo que tá meio com delay na minha fala aqui. Rafael, tá tudo bem aí? Minha internet tá um pouco ruim, é que tá chovendo muito, eu moro num sítio, então só Deus sabe se falhar alguma coisa aqui, eu vou mudar pro 3G, tá? Então vocês me dão um feedback aí. Oi, Rafael, tudo bem aí? Tudo bem? Ah, beleza. Obrigada, Andresa. Então vamos lá, gente, vamos tirar essas dúvidas logo pra gente sanar essa conversa. Porque é o seguinte, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a indústria... maravilhosa, né? Só que não. Ela vai tentar empurrar tudo que vocês imaginarem pra vocês, pra vocês comprarem. Mas não quer dizer que isso seja bom pro filho de vocês. Então a gente vai entender aqui. Então, beleza. Quando é que o bebê fica de pé? Quando é? Dentro de uma média, o bebê, ele começa a ficar em pé a partir dos 8 meses, ok? Entre 8 e 10 meses, o bebê vai ficar de pé nas coisas, tá? Vai se puxar para de pé nas coisas. Entre 8 e 10 meses. Ai, nossa, então meu bebê ficou em pé com 8 meses. Não, deixa eu comprar lá um empurrador para ele ficar empurrando. Já ficou em pé, então já vai caminhar, né? Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Por quê? Quando o bebê fica em pé, ele fica em pé ainda um pé muito primitivo. Ele vai ficar em pé ainda
com as pontinhas dos pés, quando ele começa a ficar em pé. É um pé ainda muito primitivo. Então, gente, não coloquem, não dê empurrador com o filho de vocês quando eles começam a ficar em pé, não dê de jeito nenhum, tá? Eu vou dizer aqui uma ressalva quando a gente pode dar, mas assim, se o bebê tá tudo bem com ele, bebê saudável, não precisa. Então, assim, o bebê ficou em pé ali entre 8 e 10 meses se puxando nos móveis, tá? Ah, meu bebê fez isso antes. Tudo bem se ele tiver feito isso antes, sozinho por conta própria ali, com 7 meses, se puxou para de pé. Beleza, se não foi você que fez por ele, ótimo. É sinal que ele fica muito tempo no chão. Mas não é uma regra. A regra é, entre 8 e 10 meses eles se puxam nas coisas. Beleza. Nessa fase, o que eu posso fazer para estimular o bebê começar a se puxar nas coisas? Eu ter coisas para ele se puxar. Eu ter móveis para ele se puxar. Eu ter, que é o que acontece muito no berço, né? Que as mães falam muito, ele fica em pé no berço. Por quê? Porque ele tem um negócio para se puxar. Então, eu preparar um ambiente, a partir do 7º, 8º mês, a gente chama que o bebê é escalador. Então, a gente ter espaço para que o bebê comece a escalar, comece a se puxar. Então, nessa fase, entre 8 e 10 meses, que eles começam a ficar em pé, como é que eu vou estimular essa fase? Eu vou colocar os brinquedos mais no alto, eu vou deixar um ambiente mais diversificado para ele subir. Com o quê? Com o que tiver, com o que você tiver em casa. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar nada não. O que eu vou fazer? Eu vou lá na feira, eu pego aqueles caixotes de feira de plástico ou de madeira e lixo, né? Deixo certinho. E coloco o bebê começar a querer subir. Eu posso pegar também um puff, eu posso pegar uns pacotes de fralda, colocar para o bebê começar a se empurrar naqueles pacotes, querer ficar em pé. Eu posso colocar, né, se eu tiver mais condição, eu posso comprar aqueles triângulos picles, né, aqueles triângulos de madeira. Eu posso mandar um marceneiro da rua ali fazer, para ele começar a querer se erguer para de pé. Então, eu diversificar o ambiente ali, a partir do 7º, 8º mês, aumentar a diversificação de coisas mais no alto, para o bebê começar a ter interesse em subir, ok? Ele subiu, ele ficou em pé. Começa a ficar em pé na ponta dos pés. Então, não se desesperem se seu bebê ficou em pé, ali começou a ficar em pé na ponta, ok? Agora, passou ali, ele começou a ficar em pé hoje, se puxando nas coisas. E passaram ali 3 semanas, 4 semanas, e ele ainda continua na ponta dos pés. Opa, eu preciso fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para entender qual é a razão dessa ponta dos pés estar se mantendo. Porque ele começa sim na ponta dos pés, mas ele precisa depois ir amadurecendo e botando esse pezinho todo no chão, ok? Beleza? Então, vocês estão vendo que tem várias fases entre ficar em pé e caminhar? Então, beleza. Ficou em pé entre 8 e 10 meses, se puxando sozinho nas coisas, né? Você lá colocando, não, tá? Se puxando sozinho. Beleza. Aí, a partir daí, ele vai começar a fazer algumas coisinhas. Como, por exemplo, ele vai ficar em pé primeiro, segurando com as 2 mãozinhas no móvel. Depois, ele vai começar a tirar uma mão e girar o corpinho para pegar algum brinquedo. E tirar a outra mão e girar o corpinho. Vai começar a fazer um apoio, que a gente chama de unilateral, apoio com a mão só de um lado, tá bom? Então, eles começam a fazer isso, começam a amadurecer, ganhar mais confiança. E começa a tirar uma mãozinha e tirar outra mãozinha. Beleza. Isso ali com 10 meses, mais ou menos, começa a fazer isso. De tirar a mãozinha e ficar segurando só com uma mão. O que mais que eles fazem nessa fase ali? 10, 11 meses. Até 12 meses eles podem fazer isso. Eles começam a se abaixar com controle. Que é o quê, meu Deus? É o seguinte, ficou em pé, ele tá segurando com uma mão aqui em alguma coisa. E a outra mão ele vai abaixar para pegar alguma coisa no chão. Então, isso, eles fazem ali até os 12 meses, eles fazem isso. De segurar com a mão e abaixar para pegar alguma coisa e volta com controle. Não cai, despenca. Porque no início eles caem. Mas não, nessa fase ele já consegue se controlar, pega e volta com controle. Maravilha. O que é que eu posso fazer para estimular esse movimento do meu bebê?
Então, meu bebê já se põe de pé nas coisas, já se puxa sozinho. E o que eu posso fazer? Botar os brinquedos aqui do lado, para ele ter interesse em girar. Posso botar o brinquedo no chão, para ele ter interesse em pegar no chão e voltar com o controle. Boto do outro lado e vou fazendo isso. Beleza? O que é que eu não vou fazer? Eu não vou dar empurrador pro meu bebê. Eu não vou colocar no andador de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Por que não usar esse tipo de equipamento? Esses negócios que empurra e o andador que fica dentro. Porque isso limita o bebê. Às vezes a gente acha que, nossa, ele saiu caminhando. Olha que lindo no empurrador. Saiu empurrando esse negócio aí. Olha, que beleza. Não, gente, na verdade, isso limita o bebê. O que você acha que ele tá fazendo muitos movimentos caminhando, ele tá fazendo poucos movimentos. Porque ele fica restrito a ficar só empurrando uma coisa. Sendo que ele poderia estar girando o corpinho. Ele poderia estar abaixando para pegar alguma coisa no chão. Trabalhando a coordenação entre os olhos e a mão na hora de pegar alguma coisa. Na hora de girar. Mobilidade do corpo para girar. Então, usar esse tipo de equipamento limita o bebê mais do que ajuda o bebê, tá bom? O repertório de movimento do bebê, que poderia ser muito bom, de sobe, desce, agacha, gira, anda pro lado, não, fica limitado a ficar só empurrando alguma coisa, tá? Ok? Beleza, aí tem alguém que vai me perguntar, ah, doutora, mas e aí, o bebê ele tá empurrando o puff. Tudo bem ele empurrar o puff, não tem nenhum problema. Ele empurrar o puff, ele empurrar uma cadeira, não tem nenhum problema. O problema é quando eu adquiro um dispositivo que tem rodas e que foi feito para empurrar, para ficar empurrando sem parar. Aí o bebê só quer ficar naquilo, ele fica limitado, restrito naquilo. Então, tudo bem se ele empurrar uma puff, uma cadeira, uma mala, qualquer coisa, tudo bem. Mas ter um dispositivo que serve só pra ficar empurrando e limitar o bebê nisso, aí não é bom não, beleza? Gente, vou ver aqui as perguntas aqui. Segura no meu dedo pra andar, vamos falar sobre isso. Minha filha tá com 12 meses, gosta de segurar nos meus dedos pra andar. Bora falar. Quem mais? Vão mandando aí, meu povo, que eu gosto de interagir com vocês aqui. Eu tô aqui por causa de vocês, tô aqui essas horas aqui pra falar com vocês. Então, bora lá, a gente vai falar sobre isso. Então, continua a nossa linha do tempo. Então, retomamos. O bebê, ele vai ficar em pé entre 8 e 10 meses, se puxando nas coisas sozinho, mas ainda não vai caminhar ainda, vai ficar em pé, beleza. Nessa fase aí, 10 meses, 12 meses, até os 13, eles começam a querer se arriscar a ficar em pé sozinho também. Então, eles ficam em pé paradinhos alguns segundos e caem. Fica em pé paradinho alguns segundos e cai. Ok? E olha que eu tô repetindo bastante a palavra cai, tá? Porque eles precisam cair, tá bom? Então, por favor, não fiquem segurando o bebê de vocês a todo tempo para eles não caírem. Cair é parte do desenvolvimento motor, ok? Então, deixem essas criaturas de vocês caírem, minha gente. Deixa cair. O bebê, ele foi feito para cair, ele é baixinho, ele vai cair ali, ele é todo cartilaginoso, os ossinhos dele é todo mole, entendeu? Não vai quebrar. Deixa o menino cair. É a partir da queda que eles se programam, ok? Só um parênteses aqui. Eu tava com o caso de uma paciente que o bebê dela tava demorando muito para andar, tava com quase 2 anos, o menino não andava, o menino não destravava o caminhar, ficava demorando muito para caminhar. Mas ele tinha tudo pra caminhar, gente. Eu avaliava ele, eu falei, esse menino tá tudo certo. Esse menino é saudável, esse menino não tem nada. Tá ótimo esse menino. Por que esse menino não caminha? E aí, na avaliação, eu fui entender que, por conta da hiperproteção, de estar o tempo todo segurando o menino pra ele não cair, o menino desenvolveu um medo de andar. Porque ele não tinha experiências prévias de cair. Então, ele não sabia cair, ele tinha medo. Aquele apavoro todo da mãe quando ele ia cair, ele achava assim, tipo, cair é uma cor muito ruim, né? Porque minha mãe fica desse jeito, então assim, não posso cair. Então, eles se travava demais pra caminhar, com medo de cair,
Por quê? Porque não teve a experiência de quedas. Porque o tempo todo tinha alguém, ai meu Deus, segurando. Ai meu Deus, segura o menino. Ai meu Deus, bota um capacete aqui no menino. Bota uma almofada aqui atrás. Bota alguma coisa, embala ele a vácuo, faz alguma coisa que é pra ele não cair. Só prejudicou a criatura. Tá bom? E aí, qual foi a minha recomendação pra mãe? Vamos treinar a queda. Vamos dar umas rasteiras nesse menino. Vamos dar uns empurrão nele. Vamos fazer qualquer coisa pra esse menino cair. Bota uns obstáculos no chão. Vamos fazer o que for pra essa criatura cair. Porque ele precisa cair. Porque é a partir da queda que a gente programa o nosso sistema pra gente se desenvolver melhor. Então, precisa cair, tá bom? Então, nessa fase que os bebês começam a treinar a ficar em pé, sozinho, ali eles podem fazer isso entre 10 e até 13 meses. Eles vão cair muitas vezes, gente. Pode acalmar o coração, relaxa, tá? Porque eles vão cair muitas vezes durante o dia. Então, vai lá, cai, levanta e cai, levanta e cai. Por que não usar o empurrador de novo? Porque se ele tá empurrando alguma coisa, dificilmente ele vai treinar a queda. Ele vai ficar só segurando num negócio, empurrando. Então, vai limitar ele também nas experiências de queda, tá bom? Então, essa é mais uma justificativa pra gente não usar empurrador e pra gente deixar esse menino cair no chão, deixar cair o tempo todo. Vai cair, ainda tem a fralda, gente, que ainda dá aquela amortecida. Cai com a bunda no chão e tá tudo certo. Vamos ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Vamos já falar sobre o caminhar. Segura a mãozinha. Minha filha é prematura, 1 ano e 6 meses, só anda segurando meus dedos. Sozinha, não. Vamos falar. Nem fica de pé sozinha, faz 13 meses. Tá. Então, assim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o bebê ali entre... Vou dar um foguinho aí, eu fiquei distraída. Então, o bebê, ele vai começar a treinar ali até 13 meses, vai começar a treinar a ficar em pé sozinho. Nossa, meu bebê tem 13 meses, não tá andando ainda. Ai, meu Deus, não é o fim do mundo, ok? Os bebês, na literatura, os bebês podem caminhar. Tem literatura que fala, que é um livro muito bom de controle motor, que eles podem caminhar até os 18 meses, tá bom? Então, varia um pouquinho de literatura para literatura. Tem uns que falam 16, tem uns que falam 18 meses. Mas o bebê ele tem um tempo bom para caminhar. Não é que tá com 12 meses e já tem que estar caminhando, não, tá bom? Porque isso é um desespero grande das mães. Tá com 12, a outra aqui falou, tá com 13, não tá caminhando. Tudo bem. O que é importante a gente observar? Meu bebê tá com 13 meses e não tá caminhando, não tem nenhum problema. Só que eu preciso saber o quê? Ele tá com 13 meses, não tá caminhando. Mas ele tá fazendo coisas que vêm antes do caminhar? Ele tá, por exemplo, ficando em pé, se puxando nas coisas sozinho? Ele tá, por exemplo, fazendo a marcha lateral, que é caminhando de lado nas coisas, caminhando no sofá de lado, para um lado, para o outro, caminhando segurando na parede para um lado e para o outro. Ele tá fazendo isso que vem antes? Então, é mais importante do que a gente ficar se desesperando. Ai, tá com 12 meses, não tá caminhando. Tá com 13, não tá caminhando. Tá, ele tá fazendo coisas que vem antes do caminhar? Ele sobe, desce, ele cai, levanta, ele fica em pé, ele se puxa para de pé sozinho, ele faz marcha lateral. Se ele faz isso, beleza. Porque ele vai ter aí até os 16, e em outras literaturas até os 18 meses para caminhar. Tá bom? Então, não se desespere, respira fundo e bora pra frente. Beleza? Então, beleza. Então, o bebê, vamos voltando. Então, o bebê ali na linha do tempo. Ali com 13 meses, começar a ensaiar, ficar em pé sozinho. Não precisa cobrar o seu bebê com 13 meses pra caminhar, pra estar caminhando. Não precisa, tá? Não precisa se desesperar. Não precisa ficar pegando na mão do bebê, segurando a mãozinha pra ele caminhar. Não precisa, tá bom? Não precisa. Eu vou ensinar como é que vocês vão fazer nessa fase, tá? Então, beleza. Então, ele ali com 13 meses, começa a se arriscar a ficar em pé sozinho. Ele começa a fazer, ele já tá fazendo bem a marcha lateral, caminhando para um lado, para o outro, de lado, caminhando na parede, se apoia na parede, de lado, massa. O que mais começa a fazer? Os primeiros passos, como é que são? Os primeiros passinhos que podem vir com 14 meses, numa boa. Pode vir, numa boa, não tem nenhum problema. Como é que vai ser? Vai ser aqueles passos com o bracinho lá em cima, todo desengonçado, com a perninha bem aberta, todo desengonçado, e vão cair
Olha que bênção, obrigada, Senhor. Vão cair muito no chão. Vão cair com a mão na frente, vão cair de bunda, vão cair o tempo todo. Nessa fase de treino do caminhar, vão cair muito. E você não precisa ficar doida, desesperada, porque não vai morrer se cair, não. Vai cair, precisa cair, vai dar tudo certo. Quanto mais o bebê cai, mais o bebê aprende a se defender. Olha como a natureza é sábia. Então, quanto mais o bebê for caindo, mais ele vai aprendendo a se defender. Mas vai botar a mãozinha no chão para se defender. Gente, vocês já viram? Ai, Deus, eu já vi isso. Uns adultos que caem de cara no chão. E criança também. Eu atendo umas crianças mais velhas também, assim, uns 8 anos. E aí eu faço uns testes com elas, pra elas caírem. E elas caem, tipo assim, igual uma jaca madura. Você cai assim. E aí não se defende. E eu fico pensando, rapaz, essa criatura lá atrás não caiu, não, com certeza. Ela não caiu, não. Ela foi o tempo todo, foi resguardada o tempo inteiro. Não caía nessa criatura aqui, não. Porque se agora, com 8 anos, ela tá caindo de cara, não bota a mão pra se defender, sabe? Não tem esse ímpeto. Por quê? Porque não vivenciou. Gente, não acreditem que se o bebê de vocês é o tempo todo preservado de qualquer coisa, o tempo todo guardado, não achem que de uma hora para outra ele vai dar um start, Deus vai mandar um comando e ele vai ficar pleno. Porque não vai. É a partir das experiências que a gente se programa. É a partir dos erros que a gente se programa. Tá bom? Então, a gente precisa experimentar as coisas, experimentar as quedas, experimentar tudo isso. Beleza? Então, esse bebê que tá lá com 14 meses, ele pode começar a dar os primeiros passinhos também ali nessa idade. E tá tudo bem, não tem nenhum problema, não vai ficar ninguém pra trás, não tá atrasado, nada. Vai cair bastante, vai cair bastante. Começa com os passinhos com a mão lá em cima e depois abaixa na mãozinha e vai ganhando mais controle. Depois começa a se agachar e levantar. Começa a levantar sem nenhum tipo de apoio. Porque no início é com apoio, lembra? Segurando. Depois começa a levantar sem nenhum tipo de apoio. Levanta do chão sem nenhum tipo de apoio. Mas se ele só levanta, se ele não ficar usando esse tanto de coisa. Empurrador, andador. Tá bom? É mais um reforço aqui pra vocês. Gente, então vamos lá. Tirando algumas dúvidas. Algumas dúvidas. A questão de segurar a mãozinha na hora de caminhar. Eu devo fazer isso? Será que isso é bom pro meu bebê? Não, gente. Isso não é bom pro seu bebê. Eu já vi muitos casos em consultório em que as famílias, às vezes por cobrança, autocobrança, cobrança de fora da sociedade, quem quer que seja, pra o bebê caminhar logo. Pô, 12 meses, esse menino tá caminhando. Vixe Maria, o meu caminhão foi com 9 meses. Isso eu escuto muito. Se caminhou com 9, sinceramente, não é boa coisa, não. Porque eu vou explicar por quê. Porque pula um monte de fase. Pula as fases que a gente já conversou aqui. E aí, as famílias ficam sendo cobradas, né? As mães, mas tá com 12, não tá caminhando ainda esse menino, tá atrasado. Não tá atrasado, não. Não tá caminhando com 12 meses, não tá atrasado, não. Tá ótimo. O importante é tá fazendo outras coisas que vem antes. Ficando em pé sozinho, se agachando, levantando, caindo. Tá ótimo. Beleza. Aí, muitos pais ficam nesse desespero e ficam pegando a mãozinha do bebê pra caminhar. Pega na mãozinha pra caminhar. Gente, e não façam isso porque você desorganiza muito o bebê como um todo. Por quê? Ninguém caminha com a mão pra cima, projetado pra frente. Ninguém caminha assim. Então, se eu vou no início do aprendizado do bebê, ele já vai aprendendo desse jeito, isso aí desorganiza demais o bebê. Então, eu já vi muitos casos de bebês que começam a caminhar aqui, e aí depois que a mãe quer tirar, eles não querem mais sair daqui, só quer ficar caminhando aqui com a mãe aqui. Só quer ficar o tempo todo aqui. Aí isso também é como se fosse uma bengala pro bebê, vamos dizer assim. Porque é como se fosse essa mesma coisa do empurrador. Eu fico limitada aqui, eu fico só fazendo isso aqui. Andando aqui, ó. Todo projetado daqui pra frente. Eu não fico variando as posições. Como, por exemplo, caio, levanto, giro o tronco, vou pra um lado, vou pro outro, ando marcha lateral. Não, o bebê fica meio que viciado a ficar só aqui com alguém segurando.
E aí, o que acontece? Eu também limito o bebê no sentido de... O bebê depois ele fica inseguro para fazer isso por conta própria. Por quê? Porque ele não treinou. Ele não treinou cair, ele não treinou se defender, ele não treinou ficar de pé sozinho, se puxar, se levantar. Ele não treinou dar uns passinhos sozinho e depois cair no chão e levantar de novo e de novo. Então, não faça isso não. Não fique pegando a mãozinha do bebê, não. Eu sei que a gente acha que é coisa boa, nossa, eu vou ajudar. Não, você tá só atrapalhando, tá bom? É melhor deixar por conta. O que você pode fazer para estimular o seu bebê? Minha gatinha tá aqui. Então, o que você pode fazer para estimular o seu bebê pra, na hora que ele tá começando, já querer trocar uns passinhos? Quando ele já tá ali, a partir dos 11 meses, 12 meses, que ele tá começando a querer trocar uns passinhos, o que você pode fazer para ajudar ele? Você pode fazer o seguinte, uma coisa que eu falo muito aqui no Instagram, que é a marcha entre ilhas. Que é o quê? Ilhas, né, são pontos. 2 pontos. Eu coloco 2 pontos... E eu faço o bebê caminhar entre esses pontos. E aí eu começo com os pontos próximos e depois eu vou avançando. Vou afastando esses pontos. Que é o quê? Eu posso usar uma cadeira, 2 cadeiras. Coloco pertinho, eu coloco um brinquedo numa cadeira e falo ao bebê, vem cá. Pra ele ir de uma cadeira pra outra cadeira. Aí depois ele vai, troca as cadeiras. Depois eu vou afastando. Vou trocando também, vou colocando diagonais diferentes. Então isso é muito mais rico. Eu fazer com que ele construa sozinho o movimento, do que eu ficar pegando na mãozinha, do que eu ficar colocando um empurrador pra ele, tá bom? Então é muito mais valioso eu fazer com que ele, através do próprio ambiente, ele construa sozinho as capacidades dele caminhar, do que eu dar recursos externos, como a mão e os empurradores, andadores, pra ele caminhar, ok? Então, vamos lá. Uma pessoa colocou aqui, vento de liberdade. Nem fica de pé sozinha, faz 3 meses, dia 26/1. Então, a gente precisa investigar. Então, um bebê que não fica em pé sozinho, não se puxa para de pé sozinho com 13 meses, isso é um ponto de alerta. A gente precisa investigar o porquê que ele não tá ficando. Entendeu? Por quê? O bebê ele começa a se puxar para de pé sozinho ali a partir do 8º mês. Pode ser que ele comece a se puxar com 9 meses e com 10 meses. Mas assim, um ponto limite para ele se puxar para de pé sozinho é com 11 meses. Tá bom? Então, se ele tem 13 e não tá se puxando para de pé sozinho, então é um sinal de alerta e precisa ser investigado com um fisioterapeuta pediátrico, ok? Um momento. Por que eu tô falando muito aqui de fisioterapeuta? Pra investigar. Porque, gente, os pediatras, eles são ótimos. Eles são ótimos em patologias, em doenças, em vacinas, em remédio, em internação. Eles são ótimos. Só que em desenvolvimento motor do bebê, as suas nuances, a forma de avaliar, quem faz isso é o fisioterapeuta pediátrico, ok? Não é o pediatra, tá bom? O pediatra, ele sabe das coisas dele, o fisio sabe das coisas dele, todo mundo se integra na equipe. Vamos lá, aqui Joy Rosa falou. Minha filha é prematura, tem 1 ano e 6. Só anda segurando meus dedos, sozinha não. Então, primeira coisa, tá vendo que eu falei? Eles ficam meio que viciados a ficar andando só segurando na mão da pessoa. Então, eles ficam inseguros de andar sozinho. Por isso que eu falo, nem começa pegando na mãozinha, nem faz. Porque depois que você começa, eles não querem mais parar. Sua coluna também vai pro saco, porque só Deus. Então, assim, e eles começam a se adaptar daquele jeito e não quer mais sair daquilo. Eles não ganham confiança em si próprios para fazer sozinhos. Então, Joy Rosa, se seu bebê já está nessa condição de 1 ano e 6 e só quer andar com você segurando na mão, primeira coisa, para de segurar na mão dele. Ah, mas ele vai chorar. Deixa ele chorar. Não tem nadinha. Vai morrer porque chorou, não. Mas ele não... Você tem que descondicionar esse comportamento. Parar de fazer isso. Para ele aprender outras formas de se movimentar.
tá bom? Porque senão ele não vai aprender o transtorno de se movimentar, vai ficar um bebê muito inseguro para caminhar sozinho, vai ser aquele bebê que não treina quedas, porque se você anda segurando a mão, ele não treina quedas, tá sempre alguém segurando, ele vai cair, não vai cair. Então ele vai ficar inseguro depois. Então assim, primeira coisa, parou de dar a mão para ele. Faz esse treinamento da marcha entre ilhas. Coloca uma cadeira aqui, outra aqui e vai fazendo esse joguinho de um brinquedo para um lado, um brinquedo para o outro, para ele começar a se desenrolar, tá bom? Como ele já tem 1 ano e 6 meses e só quer andar segurando, uma coisa que eu te falo que pode ajudar também é fazer muita massagem no corpinho dele. Massagem como? Fazer umas massagens com uma leve pressão no corpinho todo e focar muito nas pernas e nos pés, tá bom? Para ele sentir mais o próprio corpo e começar a ganhar confiança em si mesmo para fazer esse movimento sozinho, tá bom? Então, começa a dar mais independência pro seu filho e acabou essa conversa de ficar segurando pela mão, tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Você vai falando muito rápido, viu? Porque meu nordestinês aqui, às vezes, ele bate forte. Bebê tá com 18 meses, anda bem, mas vai muito. Vai muito o quê, mulher? Mara escreveu. Aqui, machuca o bumbum. Alguém perguntou aqui, Ana. Ana perguntou se machuca o bumbum ou o cóccix quando cai. Não, gente, não machuca. Isso aí machuca é nós, que somos velhos, entendeu? Isso aí nós machuca. Somos velhos e altos. Quando a gente cai da nossa própria altura, tem ali uma distância pro chão que é considerável. Só que pro bebê não é, gente. Ele é baixinho, ele é pequenininho. Ele vai cair ali e outra, ele é todo mole. O bebê, ele tem mais cartilagem. Os ossos do bebê não são duros igual o nosso, não. Osso de bebê é mais mole, tá em desenvolvimento. Então, se eles caírem, não vai quebrar o cóccix, tá bom? Ainda tem a fralda para dar aquele reforço. Então, não se preocupe, eles precisam disso, eles vão cair todo o tempo. Eles foram programados para isso, tá bom? Então, pode ficar despreocupado. A gente tem muito essa mania, isso é uma coisa natural nossa, de associar como se os bebês fossem pequenos adultos. A gente, a partir da nossa experiência de adulto, a gente transfere isso pro bebê. Por exemplo, eu já tive mães que falavam assim, eu falava pra mãe, você tem que girar muito o seu bebê, pode girar ele bastante, para ele se desenvolver melhor. Aí a mãe fala assim, ai meu Deus, não, pelo amor de Deus, eu não vou nem fazer isso não, porque eu acho que ele vai ficar tonto. Porque eu fico tonta, então eu acho que ele vai ficar tonto também. Não, isso aí é uma coisa da sua cabeça, ele não vai ficar tonto não. Pode girar numa boa, porque ele está ainda em desenvolvimento do sistema de equilíbrio. Só que a gente já está desenvolvido, então percebe que é diferente? Só para trazer essa elucidação, é diferente um adulto da criança, então a criança não vai cair. Gente, se a gente caísse igual uma criança, tava todo lascado. Mas a criança não, ela cai toda hora e tá tudo bem. Pode deixar cair, precisa. Deixa eu ver que horas são aqui, meu Deus. Minha filha faz acompanhamento com físio e ela fala que tudo isso ainda tá no tempo dela. A minha fica em pé, mas segurando nas coisas, começou dando uns passos, regrediu e agora tá progredindo. Ótimo, que bom que tá progredindo. Gente, muitas vezes a criança ela não progride por conta da gente, por conta do adulto que fica o tempo todo. Ai, meu Deus, vai cair. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ah, não, pega no colo. Eu tô com um caso assim, só por Deus, que o menino passa o dia inteiro no colo. O menino tem 1 ano, ele tem 1 ano e 4. Passa o dia inteiro no colo. Esse menino vai desenvolver força nas pernas? Ele vai desenvolver as reações de se proteger quando cai no chão? Não vai, meu povo. Vai estar o dia todo no colo, não vai se desenvolver. Então, o próprio ambiente limita os bebês. Então, vamos botar esse menino pra vida, gente. Vamos deixar de mimimi com essas criaturas. É ruim bebê começar a andar com 9 meses? Bom, vamos lá. Essa é uma polêmica forte. Por quê? O que acontece? É o seguinte. Existe uma margem de tempo para os bebês fazerem as coisas, ok? Beleza. Tem bebês que fazem um pouquinho antes dessa margem que a literatura traz. E tem bebês que fazem um pouquinho depois dessa margem. Beleza. Ok.
Dito isso, um bebê de 9 meses, o que ele deveria estar fazendo dentro de uma perspectiva literária, assim, na literatura? Bebê de 9 meses é esperado que ele esteja engatinhando e ele também tá em pé segurando nas coisas. Ele tá as duas coisas. Ele tá tanto mais no chão engatinhando, quanto ele tá ficando em pé nas coisas. Beleza. O que acontece muitas vezes? O bebê ficou em pé ali com 8 meses, né? Como a gente já conversou, se puxando nas coisas. E aí com 9 meses começou aos passinhos laterais. Muitas vezes os pais, não tô dizendo que é o seu caso, tá, Amanda? Tô dizendo no geral. Muitas vezes os pais começam a acreditar que ficou em pé, nossa, vamos botar para andar, já tá pronto para andar, já ficou em pé. E aí começa a forçar o bebê, começa a pegar na mãozinha pro bebê andar, começa a dar empurrador pro bebê empurrar, começa a dar andador pro bebê. Então, acelera o processo. E aí ele vai andar. Mas ele tá acelerado, ele pulou algumas coisas. Porque lembra que a gente conversou que entre ficar em pé e andar tem um longo caminho? Então, assim, o bebê começou a andar com 9 meses, de verdade, gente. A minha sobrinha aconteceu isso com ela e foi assim, ela já tem 14 anos, naquela época não tinha esse conhecimento. E hoje eu vejo o quanto que isso trouxe de prejuízos para ela hoje em dia. Como, por exemplo, ela tem muita dificuldade de segurar no lápis. Ela segura no lápis meio que assim, ela tem dificuldade da coordenação motora fina das mãos. Porque ela não engatinhou muito tempo, ela já pulou pro caminhar. Ela tem alguns probleminhas de atenção, de coordenação dos olhos. Os olhos dela, se eu boto ela, eu faço uns testes com ela pra ela seguir, ela se perde muito nos olhos. Então, a coordenação entre os olhos dela e as mãos não é muito boa. E aí, isso dá uma baixa atenção nela na escola. Então, já tem que fazer terapia ocupacional para poder organizar melhor esses sensores, sabe? Então, assim, gente, o melhor dos mundos é não caminhar com 9 meses, não, tá? Não é o melhor dos mundos, não. Ah, meu filho caminhou. Tudo bem se ele caminhou, gente, tudo bem. Mas eu tô falando que é o melhor. O melhor com 9 meses, ele tá fazendo muito a postura de 4 apoios. Ele tá engatinhando muito, engatinhando, ficando de joelho, ficando semi-ajoelhado, subindo para de pé, caindo. Treinando muito isso ainda antes de caminhar, tá bom? Então, gente, só para frisar muito bem, bebês que ficam, os bebês, peraí, vamos recapitular. Para frisar muito bem, os bebês, eles vão se colocar de pé a partir dos 8 meses, se puxando sozinho nas coisas, mas isso não quer dizer que eles já vão caminhar, ok? Então, você não precisa dar empurrador pro seu bebê, não precisa dar andador pro seu bebê, não precisa dar a mão pro seu bebê caminhar, tá bom? Porque ele ficou em pé, tá bom? Depois que ele ficou em pé ali, a partir do 8º mês, ainda tem um caminho longo, vai subir, descer, girar o tronco, abaixar com controle, voltar, tem muita coisa, tá bom? Ele faz físio, mas ainda não anda, ainda não anda. Mas que bom que faz físio. Gente, eu quero muito disseminar isso para vocês. Se vocês têm dúvidas sobre o desenvolvimento motor dos bebês, procure a ajuda de mais pessoas além do pediatra, porque o pediatra ele não entende a fundo sobre isso, assim como eu também não entendo a fundo sobre o que o pediatra entende. Por isso que a gente precisa um do outro, tá bom? Então, você tá com dúvida, seu bebê tá ali. Ah, meu bebê tem 1 ano. Tudo bem se ele tiver 1 ano e não estiver caminhando, tá tudo bem. Mas se ele tem 1 ano e não tá se puxando em pé nas coisas, aí é um sinal de alerta para você procurar um fisio pediátrico para avaliar o seu bebê, tá bom? Mari falou, o bebê cai muito. Cai, eles caem muito mesmo, viu? Vai cair bastante. Ah, minha irmã tá aqui, Lia. Arrasou, minha irmã. Ela sabe, ela tem 3 filhos. É normal o bebê ter um barulho nas articulações do joelho? Sim, gente, é normal. Essa é uma queixa muito frequente das famílias. Inclusive, atendi uma criança ontem, que veio lá do Japão, passar as férias aqui no Brasil, e uma queixa foi isso. E sim, eles
eles têm um... Por que isso acontece, né? Por que eles ficam estralando, como diz no Nordeste, as articulações e muito do joelho? Por quê? Porque o bebê, gente, como a gente conversou, ele é muito... Os ossos dele não estão tão formados, e nem os músculos. Eles ainda são molinhos, tá? Então, um bebê, por exemplo, de 6 meses, ele tem um bom controle da parte de cima, aqui do abdômen pra cima. Ele já se empurra no chão, já tá ganhando força nos braços. Só que as pernas não. As pernas ainda estão um pouco mais, vamos dizer assim, fracas, vamos dizer. Então, é comum fazer esse... Tá bom? Fazer esse, estalar o joelho do bebê, o joelho e outras articulações, tá? É comum. Mas quando eles começam a ganhar mais força, então assim, o bebê ali já tá em pé, já tá ficando em pé, trocando passinhos, e tá ainda com muito estalo no joelho, opa, então precisa procurar ajuda para dar uma olhada, tá bom? Mas se antes, tá ali com 6 meses, não fica em pé ainda com 6 meses, e estalo no joelho, é tudo bem, porque ainda é muita cartilagem, ainda é muito, ainda não tem musculatura desenvolvida suficiente para dar o suporte para articulação e ela parar de fazer esses estalos, ok? Bora lá, realmente, depois que passei a dar a mão, ela segurando meus dedos, percebi que ela regrediu. Isso, Joy, isso mesmo, regredi mesmo, porque eles começam a terceirizar o próprio desenvolvimento. Então, eles ficam sempre ali com a mão de alguém, e aí eles não se treinam, não caem, não levantam. Então, sim, não dê a mão, não. Deixa esse menino cair, deixa por conta. Bora, meu povo, bora que já estamos indo por fim. Bebê prematuro, nasceu de 30 semanas, tá com 1 ano e 1 mês. Não anda, não engatinha. Gente, bebê prematuro é uma coisa que eu quero muito que vocês saibam. Se seu bebê nasceu prematuro, você precisa de uma assistência de fisioterapeuta pediátrico com você na equipe. Para avaliar seu bebê mês a mês, para ver como é que tá o desenvolvimento dele, motor, sensorial, visual. Ter esse cuidado. Gente, um bebê prematuro, ele não é um bebê, ele precisa de atenção, tá bom? Então, assim, Lindy, não tem como eu te dizer o que tá acontecendo com teu bebê, porque eu não avaliei ele, tá? Mas é importante, se seu bebê em casa é prematuro, leve na consulta com o físio, vá fazer uma consulta, nem que seja online, o que for, para te ajudar a te orientar, tá bom? Porque só por ser prematuro, ter nascido antes, precisa de uma atenção redobrada, tá bom? Bebê de 1 ano não anda, não engatinha. Pronto. Bebê de 1 ano que não anda, a gente já entendeu que tá tudo bem. Porque ele vai ter ali até 1 ano e 6 para andar, tudo bem. Mas se o seu bebê tem 1 ano e ele não tá engatinhando, opa, é um sinal de alerta. Eu preciso entender o porquê que ele não tá engatinhando. E às vezes, gente, ele não tá engatinhando porque o próprio ambiente, como a gente conversou, não tá dando suporte para ele. É um ambiente que ele fica muito tempo no colo, no bebê conforto, cadeirinha, nananã, não vai pro chão, entendeu? Então, assim, precisa avaliar e saber o que tá acontecendo para esse bebê não tá engatinhando com 1 ano, tá bom? Mas se com 1 ano não tá andando, não tem nenhum problema, já entendeu. Mas precisa tá engatinhando. Bora lá que a gente vai caminhar pro fim. Minha filha começou a arrastar com 5 meses, com 6 meses começou a engatinhar, com 7 começou a ficar em pé. Tudo bem. Se começou a ficar em pé sozinha por conta própria, não tem nenhum problema, tá bom? O que a gente não vai fazer é ficar colocando o bebê em pé. Gente, uma informação importante antes da gente encerrar é o seguinte, que eu vejo muitas vezes acontecer e eu não gostaria que acontecesse, que é o seguinte. Às vezes a criança tá lá com 4 meses e a família tá aqui 4, 5 meses, 6 meses, tá aqui botando a criança em pé. Às vezes até no colo, na mesa, botando a criança em pé. Gente, não faça isso não. Se seu bebê não se colocou em pé sozinho, não jogue peso nas pernas dele não, tá bom? Não fique botando ele em pé no seu colo, em qualquer lugar não, tá bom? Por quê? Porque isso deixa as pernas do bebê muito rígidas, dura, tá bom? Porque ele não tem força para ficar em pé e aí ele usa outras estratégias do corpo para conseguir se endurecer. Então, uma delas é isso, eles ficam rígidos. Então, fica rígido, fica na pontinha do pé. Então, assim, gente, não... Deixa assim a natureza seguir o curso, tá bom?
Desde que chegou num ponto máximo, se o bebê não tá conseguindo atingir aquele marco, precisa procurar ajuda, tá bom? O ideal mesmo, o ideal, gente, é a gente fazer uma consulta mensal com o físio. Assim como faz com uma consulta mensal com o pediatra, fazer uma consulta mensal com o físio. Esse é o mundo ideal e um dia eu sinto que isso vai acontecer no Sistema Único de Saúde. A gente tem um físio pediátrico também na atenção básica, além do pediatra. Isso vai acontecer, gente. Vamos na força. Bebê de 1 ano e 3 meses sobe em tudo e não caminha ainda. Ótimo, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Melhor que ele suba em tudo sozinho por conta própria e não esteja caminhando ainda, do que você tá pegando a mãozinha lá e botando pra caminhar, porque já tem 1 ano e 3, né? E já tem que caminhar. Tá? Então, não. Deixa por conta. Faz isso que a gente combinou. Bota os obstáculos pra ele ir de um lado pro outro, ele começar a fazer essas transferências de um lado e pro outro. Numa cadeira, depois na outra cadeira, tá bom? Sozinho. Gente, o papo tá muito bom. Tá muito bom mesmo, mas eu vou ter que encerrar aqui, que senão vamos derrubar. Ortopedista pediátrico pode avaliar ou só físio mesmo? Gente, é o seguinte, o ortopedista pediátrico, ele é um médico formado em ortopedia. E o físio é outra especialidade, é outra formação, tá bom? Então, são coisas distintas. A gente se complementa. Então, às vezes, eu preciso que um ortopedista avalie um bebê meu que tem uma disfunção X lá. Beleza? Mas são coisas diferentes, tá? Não confunda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bebê tem 1 ano e 1 mês, coloca de pé, anda de lado, mas não fica em pé sozinho. Não tem nenhum problema. Pode deixar. Ele se você deixar muito tempo ele no chão, fazendo isso, ficando em pé, ele vai treinar, ele vai começar a ficar em pé sozinho. Porque nós temos uma programação natural no cérebro para isso, tá bom? Desde que o bebê seja um bebê com saúde neurológica, tá bom? Então, ele vai fazer isso por conta. Então, é só deixar no chão, muito tempo no chão, que vai acontecendo. Bebê precisa engatinhar até quantos meses? Os bebês, ali a gente espera que até os 12 meses ele esteja engatinhando, tá bom? Então, bora lá. Minha filha foi sua paciente, deu tudo certo, obrigada por tudo. Ah, Mari, que legal. Um beijo. É isso aí, gente, tamo junto. Gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, ter ficado até aqui esse momento, sou muito grata. Vou deixar essa live salva aqui para quem quiser depois tirar dúvida, quem quiser depois também entrar no grupo. No meu treinamento, no link da bio, gente, quem adquire o treinamento, entra num grupo do WhatsApp de mães maravilhosas, que a gente discute várias coisas lá, a gente tira dúvida, manda foto do bebê, manda vídeo do bebê, e uma vai ajudando a outra, e eu entro também toda semana e vou tirando as dúvidas das mães, vou respondendo lá cada uma. Então, é um grupo bem interativo. Então, se vocês quiserem, tiver interesse, lá no link da bio tem um treinamento para vocês. É um valor super acessível, porque a minha intenção é levar o conhecimento para as pessoas que não conseguem pagar uma terapia. Às vezes a pessoa não consegue pagar um profissional perto, às vezes mora muito distante. Então, essa é a minha intenção, tá? Eu vim daí também, desse lugar distante, então eu quero ajudar essas pessoas. Então, vamos que vamos. Um beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso.